Às 7h40, você já sabe que a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, cresceu com a adesão da Finlândia, agora eles têm 31 países membros. Envolve, portanto, Estados Unidos, o Canadá, país do leste europeu e agora do norte europeu, com a entrada, então, da Finlândia. Mas e o Brasil pode ou não integrar a OTAN? Essa pergunta é para o professor Gustavo Glodis Blum, professor de Política e Segurança Internacional e pesquisador visitante da Universidade de Coimbra. Professor Gustavo, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Heródoto, a todos os ouvintes. Professor, e aí? O Brasil pode ou não fazer parte? Tecnicamente, vamos para o lado técnico primeiro. Tecnicamente, pode ou não? Tecnicamente, o Brasil não pode fazer parte da OTAN, Heródoto. Acho que isso é uma questão bem visível, inclusive no próprio tratado que constituiu a organização. Está escrito que os membros da OTAN, caso entrem em consenso entre si, podem adicionar mais países europeus para participarem da organização. Então, até restringe a participação de outros países que estão no Atlântico Norte, se a gente for pegar uma definição mais geográfica, como Marrocos, o México, alguns países do Caribe, que poderiam ser considerados como membros do Atlântico Norte. Mas como no tratado está escrito apenas países europeus, isso restringe, de uma forma ou de outra, a participação. Claro que isso levanta algumas questões, como a participação, por exemplo, da Turquia, né, que é um país muito relevante dentro da organização e que foi aceita na década de 50, década de 60 do século passado, como membro em razão do seu papel dentro da lógica de segurança no cenário europeu. Então é um país que muitas pessoas não consideram como um país europeu, mas que tinha um papel muito importante durante o período da Guerra Fria, principalmente na contenção da União Soviética no Mar Mediterrâneo, que, portanto, foi aceito dentro da organização. Então, obviamente, quando a gente fala de política internacional, de uma forma ou de outra, a gente tem também as definições um pouco abertas e, ao mesmo tempo, restritas, né? Porque a política, claro, ela tem a sua própria linguagem, ela tem a sua adequação a diferentes cenários, Heródoto. Agora, professor, existe a possibilidade de algum país ser considerado associado à OTAN e não necessariamente fazer parte dela, como esses 31 listados? Isso, exatamente. A gente tem algumas categorias, na verdade, Heródoto, de países que podem ter relações com a OTAN. E aí é muito interessante, porque a organização como um todo tem as suas práticas de política internacional, digamos assim. Por isso que muitas vezes o antigo primeiro-ministro dinamarquês, o Jens Stoltenberg, que hoje é o secretário-geral da ONU, fazendo viagens para diferentes países, se reunindo com potenciais membros ou com países com os quais a OTAN pretende estabelecer relações mais próximas, né? Então a gente tem não só os países membros, mas a gente tem os países que tentam entrar, né, como é o caso hoje em dia da Bósnia e Herzegovina, que está num plano avançado de entrada dentro da OTAN, os países com os quais a instituição tem diálogos intensificados, o que envolve, por exemplo, tanto países europeus como a Geórgia, a Suécia e a Ucrânia, mas também países não europeus, como a Jordânia e a Austrália. E aí você tem também os países que são parceiros globais, e aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Os países parceiros globais são aqueles considerados pela OTAN como países relevantes no cenário internacional, por um motivo ou outro, e que não fazem parte da OTAN. E aí a gente inclui aqui tanto países que têm relações profundas com membros da OTAN, como a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, mas também outros países que têm a sua significância para os Estados Unidos ao redor do mundo, como a Colômbia, o Paquistão, o Japão e a Coreia do Sul, né? E aí é muito interessante, porque como é o governo dos Estados Unidos aquele que regula o funcionamento jurídico de membresia, né, de participação ou não dos países dentro da organização, existe uma categoria criada pelo governo dos Estados Unidos que é de aliado importante extra-OTAN, que faz parte do governo dos Estados Unidos e que aí inclui alguns importantes como, né, na América do Sul, aí na nossa região, a Colômbia, a Argentina e também o Brasil. Nesse caso seriam parceiros, países do cenário internacional
que tem interesse estratégico para os Estados Unidos, né, com os quais, né, com as Forças Armadas, com quem os Estados Unidos querem promover cooperação técnica com as suas Forças Armadas, mas não são membros da OTAN. Então é uma questão meio de adequação desses países estratégicos do cenário internacional dentro desse escopo, né, maior, como a gente está observando agora, por exemplo, com a entrada da Suécia e da Finlândia, mas não de outros países que já há mais tempo estão nesse processo de adesão à aliança. Professor Gustavo, então é possível afirmar que aquele embate entre a OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro, o pacto se dissolveu, né, como você lembrou, quer dizer, a OTAN tomou uma dimensão muito maior do que da razão pela qual ela foi criada? Pode-se dizer isso ou não? Pode-se dizer sim, Heródoto, e até é engraçado porque essa guerra que está acontecendo agora no território ucraniano, ela meio que recuperou a estratégia original da OTAN, porque de uma forma ou de outra, desde o fim do embate entre Estados Unidos e União Soviética, lá nos anos 80, com, né, enfim, a primazia militar e econômica dos Estados Unidos nos anos 90, a OTAN passou por uma crise de identidade, né, porque ela foi criada para contrapor a força militar soviética e dos países do bloco do leste europeu. Então você tinha ali uma OTAN que existia, que era importante militarmente para os Estados Unidos, mas que não tinha muito função. Tanto que ela atuou na invasão ao Afeganistão em 2001, que foi aprovada pelo Conselho da ONU, mas ela não atuou na invasão do Afeganistão, do Iraque, perdão, em 2003, que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança. E aí houve uma participação unilateral dos Estados Unidos e de outros países que atuaram nesse cenário. Mas a discussão sobre terrorismo, a discussão sobre atuação de grupos transnacionais, né, redes transnacionais de tráfico, de criminalidade, e por aí vai, deixam de forma muito difícil a atuação de uma aliança militar, dedicada às Forças Armadas, à defesa desses países. E de uma forma ou de outra, né, a guerra na Ucrânia serviu para que a OTAN recuperasse a sua função de servir de contraponto militar mesmo no cenário europeu, algo que agora, com a invasão ao território ucraniano, vem se tornando mais relevante para os países ali da região, principalmente os antigos membros do Pacto de Varsóvia, como Polônia, Romênia, Bulgária, né, que são aqueles que têm atuado de forma mais próxima à organização diante do conflito que está acontecendo agora na Ucrânia. Professor Gustavo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço a vocês, um abraço, boa semana para todo mundo. Muito obrigado. Professor Gustavo Globes Blum é professor de Política e Segurança Internacional e pesquisador visitante da Universidade de Coimbra, participando conosco às 7h48.